Amém. Como é bom estarmos reunidos, louvando, adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Eu escrevi 3 palavras e vou falar daquilo que profecia e cântico confirmou. Nós estamos sempre com o coração aberto para aquilo que Deus está falando nos dias em que nós estamos vivendo. Amém. E a preparação do nosso coração para o nosso viver para com o Senhor. Tem sido tremendo, né, as palavras, os cânticos que nós estamos cantando, aquilo que tem chegado aos nossos ouvidos. E o próprio Paulo falou que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, que nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós sabemos que quando Jesus, no seu ministério, estava na terra com os discípulos, havia uma alegria muito grande nos discípulos, né, por estar com Jesus, porque viam o que ele fazia e aquilo que ele realizava. Era uma motivação muito grande estar com Jesus. Aquela história onde Jesus está, e muitos se aglomeravam, muitos iam, né? Não somente os discípulos, mas multidões iam aonde Jesus estava. Não era isso que acontecia? Quantas pessoas que iam em torno de Jesus, porque Jesus sempre manifestava e revelava ao Pai, aos seus. Sempre Jesus se fez presente, porque Ele é desde o princípio. Ele não veio existir somente há pouco mais de 2000 anos atrás, mas Ele existe, Ele é, na verdade, desde o princípio. Ele é Deus desde o princípio. Quando Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus já estava. E João capítulo 1 fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e se manifestou e se revelou a nós. E vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Então Jesus é, mesmo antes da fundação do mundo, Ele é Deus. Eu quero citar alguns versículos que alguns, tanto os discípulos de João como os fariseus, eles tinham uma tradição. Abra comigo em Mateus 9, versículo 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo
em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Outra citação de Marcos 2, é a mesma citação, mas nós vamos ler nos Evangelhos. Marcos 2, 18 a 20 em diante. Ora, os discípulos de João e os fariseus que estavam jejuando, viram alguns que lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que será tirado o noivo, nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas se põe vinho novo em odres novos. Lucas 5, em diante. Disseram-lhes os discípulos de João: e bem assim dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações os teus, entretanto comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com ele o noivo? Dias virão em que tudo lhe será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Também lhe disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Eu fiz questão de ler nos 3 evangelhos, mostrando, e quando em todos os evangelhos mostra as mesmas citações, é porque Deus sempre tem algo para nos mostrar, nos revelar. Agora você presta atenção nesses 3 citações que nós lemos. A palavra fala assim: dias, você pode prestar atenção que está em letra maiúscula, dias virão em que hão de jejuar. Os discípulos de João e os dos fariseus chegaram a questionar Jesus: por que nós e os fariseus frequentemente jejuamos e os teus não jejuam? Fizeram? Fiz questão de ler nos 3 evangelhos, porque as 3 citações foram citados para Jesus. Jesus foi questionado a respeito daquela situação que eles estavam perguntando. Então, dias virão, contudo, em que será tirado o noivo, naqueles dias sem jejuarão. Tirado o noivo, a referência de Jesus é de sua morte. Tirado o noivo. Jesus estava fisicamente com ele.
Então, tirar do noivo é a referência da sua morte. E quando ele morresse, a tristeza iria estar no coração dos seus discípulos. Eles iam se entristecer, porque eles estavam convivendo com Jesus dia e noite. Diariamente eles estavam com Jesus. Comiam, bebiam, andavam com Jesus, estavam totalmente ligados, unidos com Jesus. Aonde Jesus estava, eles estavam. Então a palavra fala que naquele dia que Jesus fosse morto, então levaria os discípulos a jejuar. Lucas 24. No 36 em diante. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobe em dúvida ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Quando eles estavam trancados às portas, nos dias que Jesus tinha morrido, eles aí jejuaram. Aqueles dias a tristeza encheu o coração deles, porque Jesus não estava mais com eles. E eles então não comiam, não bebiam, por causa da tristeza de Jesus não estar mais juntamente com eles. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou e apareceu no meio deles, onde eles estavam trancados, e disse: paz seja convosco. E eles, ainda atemorizados, com medos, pensavam que estavam vendo um espírito. Então Jesus levou eles a abrir os olhos. Vede que sou eu mesmo. Veja minhas mãos, veja os meus pés. Vede que um espírito não tem carne e ossos como eu tenho, como estou aqui presente. Então o que aconteceu? A alegria encheu o coração deles novamente por causa da presença de Jesus. E antes de Jesus for ir para o Pai, ele ficou durante 40 dias se manifestando, aparecendo aos seus discípulos. Durante 40 dias, de Páscoa até Pentecostes, 40 dias Jesus aparecia para uns, aparecia para outros, aparecia para outros, e Jesus ia se revelando a cada um deles. Então a alegria voltou novamente ao coração deles. Eu quero levar vocês a pensar nisso.
Quando Jesus estava com eles não jejuaram. Jesus falou assim: acaso, a resposta para os discípulos de João e para os fariseus: acaso pode o convidado jejuar enquanto o noivo está presente? Não precisa. Não precisa. O noivo se faz presente. Dias virão em que eu de jejuar, e os dias que eles jejuaram somente foram esses 3 dias, porque a tristeza encheu o coração deles. Mas quando Jesus ressuscitou e apareceu no meio deles novamente, a palavra fala que a alegria encheu novamente o coração deles. Por causa do quê? Da presença de Jesus novamente no meio deles. Alguém profetizou nessa noite, né? Eu estou convosco todos os dias. Foi você. Foi. Todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, mas antes Jesus tinha dado uma instrução para os discípulos, que quando ele fosse para o Pai, ele não deixaria eles órfãos, sem ninguém. Ele falou assim: eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Jesus. Eu enviarei o Espírito Santo para fazer vocês lembrar de tudo que eu vos tenho dito, e para vos guiar em toda a verdade. Então, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Pai. Jesus falou assim, João, no Evangelho de João: aquele que me ama guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, plural, viremos para ele e faremos nele morada. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita, está presente naqueles que o amam. Os discípulos de Jesus, mesmo hoje, não estão sozinhos sem Jesus. Jesus já se faz presente, porque foi: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu creio que o Senhor está abrindo o nosso entendimento para que nós possamos reconhecer a grandeza da sua onipresença. Ele se faz presente em nossa vida. Ele habita em nós. Então é tremendo isso. Jesus não nos deixou, não deixou os discípulos e nem nós sozinhos. Ele está em nós. Ele habita em nós. Agora deixa eu perguntar para vocês: quem tem o Espírito Santo aqui? Todos têm o Espírito Santo. Todos têm. Ou não têm? Temos. A palavra fala que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então Ele está conosco, Ele habita em nós. Nós temos essa consciência, porque a palavra nos mostra isso, que Ele vive em nós. Então Cristo, através do Espírito Santo, está conosco todos os dias até a consumação do século. Mas aí Jesus fez uma citação a mais.
uma parábola. Ele falou assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Isso quer dizer, o novo, esse novo quer dizer sem ritualismo religioso, como as sombras, as figuras e as alegorias. Vinho novo se coloca em odres novos, e ambos permanecem, se conservam. O que significa o vinho? Significa amor, prazer e alegria. Horácio, sei que os odres era moço que era colocado no cinto, né? Então, eles não poderiam usar os odres de uma safra para outra, né? A safra do ano passado, eles vaziavam, eles tinham que colocar nova, senão o vinho novo ia fermentar, ia romper. Então, aquilo que nós recebemos ontem, às vezes não serve para hoje. Deus tem uma coisa nova. Os odres somos nós, né? Isso. Então, a nossa vida tem que estar renovada para receber cada dia um novo de Deus. Agora, se somos integrados, ligados ao cabeça que é Cristo, tudo demais não passa de religiosidade. Temos que ser esse Cristo vivo aqui na terra. Aleluia. Temos que ficar com as verdades de Deus. Por isso que de nação para nação, costumes diferentes. O povo judeu tem os seus costumes, que não são os nossos. E os nossos costumes não são os deles, é verdade? Então nós temos que aprender a não misturar as coisas. Temos que ver o que a palavra nos mostra concernente a isso. Temos que ficar com as verdades de Deus. Hoje estamos vivendo na graça. A palavra de Deus precisa ser ouvida diariamente, com um coração disposto a obedecer. Estamos ouvindo o Senhor falar, temos que ter um coração disposto a obedecer. Nós já citamos de Mateus 28:20, ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o noivo foi tirado da Páscoa até o Pentecoste, ele está em nós. Agora, eu estou falando sobre jejum. O jejum só tem sentido se for praticado ou movido por uma razão que tenha como fundamento o amor, a alegria e a satisfação. Assim sendo, Jesus justifica o fato de seus discípulos não jejuarem, alegando que não havia motivação para que isso eles o fizessem, pois sentiam a alegria da sua presença. Hoje nós sentimos a alegria da presença do Senhor ou não? Amém. Glória a Deus. Sentimos a alegria da sua presença, porque Ele está conosco todos os dias. Ele falou. Então a palavra é a palavra de rei. Assim está escrito e assim será feito. Está estabelecido, está afirmado. A palavra é fundamento, é alicerce para todo o nosso viver. Eu não estou dizendo que não é para jejuar, mas eu citei o porquê de jejum. Ele tem que ser
motivado, né, por uma alegria, por uma satisfação na presença do Senhor. Agora Jesus falou sobre vinho novo em odres velhos. A expressão é uma metáfora que significa que a novidade do reino de Deus não pode ser enxertada sobre um tecido do Antigo Testamento. As roupas novas e o vinho novo são figuras da novidade do reino de Deus. Roupas novas e vinhos novos são figuras da novidade do reino de Deus. Enquanto as roupas velhas e os odres antigos são as tradições judaicas que não comportam a novidade do evangelho do reino de Deus. Significado do vinho novo em odres novos. Jesus veio trazer a nova aliança, um novo testamento, uma nova forma de se relacionar com Deus baseada no amor. Por isso que nós citamos, Jesus falou: aquele que me ama será amado por meu Pai, e viremos para Ele e faremos nele morada. Então Jesus veio trazer a nova aliança, uma nova forma de se relacionar com Deus baseada no amor. Quem tem comunhão, intimidade com Jesus é aquele que o ama. É o primeiro dos maiores dos mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Amém. Então está baseada no amor, na graça e na fé. Portanto, é renunciarmos toda a prática que nos impede de aproximar de Cristo. Tem que haver uma renúncia em nós de tudo aquilo que nos impede de estar andando e vivendo com Cristo. O que quer dizer colocar vinho novo em odres velhos? Significa que é necessário jogar fora as coisas velhas, que são incompatíveis com um novo caminhar, com um novo caminho que o Senhor tem nos preparado. Antes de começar o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz assim: e eis que vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Então nós temos que jogar fora as coisas velhas que são incompatíveis a esse novo caminho e com esse novo caminhar com Deus. Amém. Porque não pode colocar vinho novo em odres velhos. O Gilberto vai citar: por que não se pode colocar vinho novo em odres velhos? O velho já está endurecido, não tem mais elasticidade, não é mais flexível. E se receber o vinho novo, os gases produzidos rompem com o odre, ele estoura e se perde o odre e se perde o vinho. Não é capaz de suportar o novo. Agora, qual o significado do vinho novo na vida do cristão? O vinho
é associado ao sangue de Cristo. Quando nós participamos da ceia, geralmente sempre é lido, né? Sobre o vinho e o pão. Então o vinho é associado ao sangue de Cristo. E ninguém usa retalho de pano novo para remendar uma roupa velha. Ninguém faz isso. Pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa, e o velho aumenta mais o buraco. Não se ajusta. Nós estamos vivendo a era do reino. O reino já chegou. Em 1979, no Monte Sião, no Rio de Janeiro, nós cantávamos o canto que fala: chegou, o reino de Deus chegou, está dentre vós, está dentre vós. O reino já está dentro de nós, ele já é bem vivo dentro de nós, e nós temos o sangue de Jesus sobre os nossos corações. Nós temos esta nova aliança, esse novo pacto que Jesus já fez. Ele abriu um novo caminho para o nosso relacionamento direto com Ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ele não está se escondendo de nós, mas Ele está se revelando a nós. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós estamos numa nova aliança, um novo viver, um novo modo de vida, cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus. É para essa hora que Deus tem nos levantado. Então que os nossos olhos se abram para ver quão grande é o nosso Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude a rompermos numa nova visão, numa nova revelação daquilo que está no coração de Deus. Vou terminar com o mesmo versículo que eu citei: que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós te amamos, Senhor Jesus. Te amamos. Amém.